trouxa, tudo bem? Ó, tema de hoje, homofobia é trouxice? E hoje eu vim preparado, eu estou com um roteiro aqui, ó, minha letra parece carta de suicídio, então se eu olhar pra baixo aqui, eu não tô olhando pra minha rola, tá? Eu tô olhando pro roteiro aqui. Ó, seguinte, olha que engraçado, a palavra homofobia, se você for na raiz dela ali, seria como se fosse ódio do igual, não, desculpa, volta. É como se fosse medo do igual, mas porque é o homo de igual, então assim, imagina, uma pessoa homofóbica seria uma pessoa que tem medo do que é igual, então o correto seria chamar de heterofobia, porque é o medo do diferente. Então vamos fazer uma convenção aqui, quando eu falar homofóbico, homoafetivo, né, eu tô falando de homossexualidade, tá? E como eu falei nos outros vídeos ali sobre as palavras por si só não tem poder, então se em algum momento aí eu falar homossexualismo, homossexualidade, eu tô me referindo a relações afetivas ou homoafetivas, tá bom? Para vocês não falar, mas homossexualidade denota doença, não, só tô falando de casais de gay, casais de lésbicas, de bissexuais, enfim. Então ó, eu fiquei pensando, o que leva alguém a ser homofóbico? É engraçado, homofóbico, a pessoa tem medo de gay, tipo, ai meu Deus, aquele gay ali, ai que medo, cara, olha, abre o armário, vai que tem um gayzão ali, o cara antes de dormir, tipo, olha embaixo da cama, nossa, vai que tem uma lésbica ali. Então, o que leva a pessoa a ter ódio de um homossexual? E aí eu fiquei pensando nos tipos de argumentos, né? Então eu falei, tem aquela coisa de pessoas que acham que é doença, que não é natural, tem o argumento religioso, então eu vou começar com a parte científica da coisa, depois a gente vai para a parte religiosa, depois a gente tenta usar a nossa razão aqui, né? A gente vai fazendo isso e vamos ver onde a gente vai chegar. Primeira coisa, o argumento de não ser algo natural. Eu acho estranho alguém usar esse argumento porque parece que o cara tirou da bunda o argumento. Aqui, ó, tá linkado aqui na descrição dos vídeos, né? Vários exemplos na natureza de relações homoafetivas aí, né? Exemplos de homossexualidade na natureza. Então é muito comum, cara, eu não sei se você sabia, mas tem muita viadagem na natureza, uma coisa que acontece o tempo todo, né? E eu vi um vídeo uma vez que foi interessante, né? O cara falava, olha, é muito comum na natureza, mas é só uma espécie que tem um comportamento homofóbico, que é justamente a humana, né? Enfim, então, ó, é muito comum homossexualidade na natureza. E eu achei engraçado esse critério quando eu fiquei pensando, porque, tipo, mesmo se a pessoa tivesse certa e não fosse algo natural, quer dizer que o seu juízo de valor, né, seus valores morais, depende do que é comum na natureza ou não. Olha como é estranho isso, bicho, porque, ó, na natureza a gente não tem uma ética, tá? Então quando o leãozinho mata a zebrinha, não é uma coisa antiética, porque isso depende de indivíduos, de seres racionais, que têm a capacidade argumentativa, que são capazes de reconhecer direitos em outros indivíduos. Então, assim, a natureza ela é a moral. Se você usar ela como parâmetro, você está falando que a nossa moralidade é a mesma moralidade de... Vamos perder gota aqui. É a mesma moralidade de um cachorro. Então, por exemplo, eu sou contra homossexuais porque não é natural. Então, peraí. Então, quer dizer... No reino animal ali, o mais forte pode estuprar o mais fraco, pode matar o mais fraco. Então você vai usar o mesmo critério da natureza para um valor moral ou ético seu. Não é meio esquisito isso, mano? Então, ó, sempre que a gente vai buscar a verdade por trás de alguma coisa, a gente vai usar a razão. O mesmo critério que você usar tem que valer para tudo. Então imagina, se você falar assim que você é contra, já está errado porque é uma coisa comum na natureza. Mas se você tivesse certo, seria um critério muito esquisito, porque você está falando que o que for comum na natureza vai ser comum para humanos. A gente vai ter que adaptar, né? E a gente não precisa de ética, então, porque a gente vai ser guiado simplesmente pelos nossos instintos. É esse que é o seu critério? Para um pouquinho e pensa aí. Então, peraí.
Então quer dizer que se a natureza comum for comum, estupro for comum, então a gente vai ter que ser conivente com isso. Se na natureza os filhotes, por exemplo, forem mortos pelos pais ali, nasceu sem uma pata, vou matar. Então quer dizer, se o seu bebezinho nascer ali sem um braço, vai ser comum você abandonar e matar ele. Olha que argumento bosta essa coisa de não ser natural. Então quer dizer, se você tivesse certo, você não tá, mas se você tivesse certo e homossexualidade não existisse na natureza ou fosse algo anormal, então quer dizer que incesto, tudo bem lá, o filho transar com a mãe transar com o filho e vice-versa, porque na natureza acontece, a gente ia ter a mesma ética, o mesmo valor, juízo de valor de um cachorro. Então, tipo, você tá de boa aí na sua sala e passa a sua irmã, você vai lá na perna dele, ia ser normal. É esse o seu juízo de valor. Então, ó, dá uma estudada, dá uma olhada aí nos links, tá? É muito comum comportamento homossexual na natureza, tá? Então, se você tinha raiva ou ódio ou medo de homossexuais por causa de achar que não é natural, então você pode riscar da sua lista aí, tá bom? É muito comum. Segunda parte, ó, é a parte religiosa e espiritual. Então vamos lá. Eu comentei no vídeo de religião que o fato de você acreditar em alguma coisa, e também no primeiro vídeo ali eu comentei isso, o fato de você ter fé em algo não justifica um comportamento antiético, porque assim, pessoas podem ter fé em qualquer coisa. O fato de alguém escrever alguma coisa num papel não prova que essa coisa tá certa. Eu escrevi um monte de coisa aqui, ó. Então, o fato de eu ter escrito não prova que isso é irrefutável, que tá correto. Por isso que eu faço esses vídeos, a gente vai conversando. Então, ó, se no seu livro religioso tá falando que quem for homossexual vai ser condenado, ou que é um comportamento errado, não necessariamente isso prova que isso tá certo. Você tem que usar a sua razão e buscar a verdade por trás disso, tá? Então, ó, vamos lá. Primeira coisa, espírito tem sexo? Pensa um pouco aí. O Deus que você, ou os deuses que você segue, acredita, eles têm sexo? Pensa lá, porra, Deus tem cu? Deus tem rola? Ou buceta? Por que ele teria? Ele não precisa, velho. E olha, já deve ter religioso assim, meu Deus, blasfemou, falou que Deus tem rola. Mano, se eu tivesse perguntado se Deus tem nariz, você não ficaria ofendidinho, talvez, né? Uma parte de corpo. Tô usando a mesma lógica, ó. Deus não deve ter nariz. Se existirem deuses, eu não sei, mas se existirem, ele não precisa de dedo, ele não precisa de nariz, ele não precisa de cu, ele não precisa peidar, ele não precisa de nada disso. Isso são características humanas. Tem a ver com a nossa adaptabilidade aqui no planeta, talvez com a evolução, acredito que sim, né? Então, ó, não faz sentido um ser espiritual dá tanta importância para coisas físicas e biológicas. Você parou para pensar nisso? Então, ó, faz sentido eu criar o universo e aí eu fazer uma regra que vai condenar pessoas pelo jeito que elas se alimentam. Olha, você só pode comer usando sua mão direita aqui e a esquerda para cortar. Então, faz sentido um Deus condenar um indivíduo porque o cara dá a bunda? Ai, que delícia! Faz sentido isso? Pensa um pouquinho. Não é muito mais plausível quem escreveu isso ter escrito isso por causa do valor moral daquela época, entendeu? Ele estava querendo usar um livro religioso ou dogmas aí para tentar conduzir a sociedade dele da maneira que ele achava correta. Não faz mais sentido, porque pensa, um Deus todo-poderoso, tal, ele veria o comportamento humano da mesma maneira que você vê as formiguinhas ali andando. Você se preocuparia, imagina você no seu dia ali, aquela formiguinha tá carregando a folhinha dela de uma maneira que eu não gosto, vou matar ela. Então olha quão ilógico é isso, você pensar num ser que criou o universo, ou vários, né, que se preocupa da maneira que você faz sexo. Entendeu? Você pode até me dizer assim, não, Mike, mas Deus criou tudo, então o critério dele é arbitrário mesmo, porque ele criou tudo é dele. Tudo bem, vamos supor que você use esse argumento. Então quer dizer, você vai pelo menos ter que admitir que é muito sádico isso, né? Que você criar toda uma galera ali, e aí você fazer essas regrinhas
que parece um capricho. Não sei se você percebeu. Olha, você só pode comer frango. Se você comer bacon, vou te matar. Você só pode pipi na buceta. Tititi. Se você der o bumbum, não, vou te condenar. Parece uma coisa arbitrária, velho. Não faz sentido. E outra, se você usar esse argumento religioso, que tipo, Deus falou que nananana, então está usando uma função biológica, né? O critério aí é arbitrário. Então quer dizer que sexo é só para procriação. Para pensar, o que é o sexo? Pensando na evolução, é uma maneira da gente se reproduzir, mas também tem o âmbito psicológico, né? O prazer ali que está atrelado àquilo, a satisfação pessoal. Do mesmo jeito que a gente tem a necessidade biológica de comer, e às vezes você come determinado alimento porque você não vai morrer se você ficar sem comer aquilo, mas te causa um certo prazer, né? Uma satisfação psicológica ali. Então, quer dizer que você acredita num Deus que acha que o sexo é só para procriação, né? Então, assim, ele condenaria pessoas que têm relacionamentos homoafetivos pelo mesmo motivo que ele condenaria alguém que bate punheta, ou se você... É a mesma coisa que um Deus ser contra pessoas que gostam de boquete. Porque assim, você está fazendo sexo da maneira errada, da maneira que eu não gosto. Olha que argumento bosta, velho. Tirando que argumento baseado em religião, ele já não tem uma sustentação lógica ali. Porque imagina, se você falar que o seu motivo de odiar gays, lésbicas ou todos os LGBTs aí, eu não fico falando LGBT porque parece aquelas senhas, né, de videogame. A sigla foi ficando tão grande que eu preciso falar gay, lésbica e tal, mas eu estou me referindo a todos as variáveis aí, tá? Olha que argumento ruim. Os 7 pecados capitais ali, eles fazem sentido para humanos, né? Agora, para um Deus, mano, não faz. E alguém pode ter uma religião que seja um Deus, sei lá, imagina o Deus gay. Tipo, se o Deus do cara for o Deus gay, então quer dizer, aí, beleza. Que as pessoas podem ter fé em qualquer coisa, tá? Então, ó, o argumento baseado em natureza é falho, porque é comum. O argumento baseado na religião também é falho, tá? Então, pode riscar da sua lista aí. Segunda coisa, ó, agora vamos pensar um pouquinho. Não é um argumento agora, tá? Porque seria um apelo à emoção se fosse um argumento, não é? Mas para pensar. Imagina, você acha que a pessoa às vezes tem essa coisa de achar que é depravação, homossexualismo, depravação, tal. Tem uma outra coisa que eu fiquei pensando, talvez as pessoas têm raiva e ódio de gay porque o cara tem medo que vai levar à extinção vai levar à extinção da humanidade. O cara acha que, imagina, se todo mundo começar a virar gay, vai acabar o mundo porque não vai mais se reproduzir. Então vamos lá, se isso fosse verdade, realmente acontecesse, né? Você pode tentar, sei lá, você aí ser tipo um Adão e Eva e tentar ser o salvador da humanidade, cara. Mas você concorda que é um pouquinho ilógico, né? Você querer proibir o comportamento humano baseado no argumento que vai levar à extinção da humanidade. Porque se você usar esse argumento, você vai ter que proibir tudo que possa levar à extinção da humanidade. Então, não vamos fumar cigarro, porque se todo mundo começar a fumar, vai todo mundo morrer de câncer de pulmão. Não vamos dirigir rápido, não vamos fazer esportes radicais. Se o seu juízo de valor for evitar a extinção da humanidade, então você vai ter que proibir tudo que leve à extinção da humanidade. Você até pode aí. E tirando que nada justifica iniciar agressão contra inocentes. Então, as pessoas devem ter o direito de serem burras, tá? Desde que elas não iniciem agressão contra inocentes. Então, assim, se o cara quiser enfiar um rojão no cu, colocar gasolina, acender e sair voando, desde que ele faça isso com o cu dele, não tem nada a ver com a sua vida, é problema dele, tá bom? Bom, voltando ao que eu ia falar sobre apelo emocional ali, que não é um apelo emocional, é só uma constatação de um fato. Imagina você ter que escolher entre a sua sexualidade e a sua religião. É o que acontece hoje, né? Dependendo, imagina assim, a pessoa fica insegura ali, quer sair do armário e tal, né?
cara tá lá, puta, cara, que vontade de dar bunda. Ai, meu Deus, mas é pecado, eu quero dar bunda, eu não posso dar bunda. Ah! Aí, tipo, tenta imaginar você seguindo uma religião e aí chega um determinado momento ali, você tá lá lendo seu livro religioso e fala, haha, não deverás comer pessoas do sexo oposto, comer no sentido de transar. Aí imagina você, caralho, mano, como eu gosto de buceta, mas gostar de buceta é pecado. Imagina, eu tô falando pra você que é hétero, tá? Imagina aí, homem hétero, por exemplo, imagina. Caralho, agora ou eu vou pro inferno, ou eu vou ter que virar gay. É mais ou menos isso que acontece com alguns homossexuais. Tipo, o cara tá ali tentando se descobrir, tentando entender o que tá acontecendo. Olha, mas tenta imaginar na sua cabeça aí. Então, se coloca um pouquinho no lugar do outro, tá? Aí, outra coisa, imagina você ter que escolher entre sua sexualidade e a sua família. Então ali, você tá lá, nananana, aí tipo, peraí, o que é isso, Joãozinho? Você gosta de buceta, Joãozinho? Ô, Mariazinha, você gosta de rola? Na minha casa, filho meu tem que dar a bunda. Se você não quiser dar bunda, saia da minha casa. Acontece, tem muitas pessoas que elas perdem o contato com a família por causa da sexualidade dela. Olha que loucura, chega ao ponto de pessoas... a pessoa vira celibatária, tá? É muito comum até. Então, imagina você, sei lá, o cara vira padre porque ele é gay, e aí o único jeito dele seguir o Deus dele é não transando de maneira alguma. Olha o ponto que chega, gente. Então, ó. Então, Mike, você tá falando que a gente deve ter leis que protejam os homossexuais, leis que deem direitos. Não falei nada disso. Tô tentando entender o que leva alguém a ter ódio de homossexual. Por enquanto, eu não encontrei nenhuma razão plausível, tá? Então, assim, acontece muitos crimes relacionados à homofobia, é uma coisa super comum, tá? Mas eu já falei ali no vídeo de racismo, né? A minha lógica é muito simples, ó. Se você deseja que as pessoas sejam tratadas de maneira igual perante a lei, você tem que defender uma ética válida, uma lei válida. Então, ó, tem vários links aqui nos comentários do vídeo, tá? Falando sobre isso. Então, ó, eu coloquei inclusive um que está falando sobre um projeto de lei ali, né? Ou emenda constitucional, não lembro agora. Tá ali na descrição, então você pode ver os argumentos que eles estão usando. Alguns eles tentam explicar a homofobia de um âmbito, uma perspectiva da psicologia e tal. Aliás, não é mais considerado doença, tá? Já foi e não é. Então, assim, se por acaso o seu medo de homossexuais fosse porque você achar que é uma doença, pode riscar da lista também. E mesmo que fosse, olha que idiota isso. Então, quer dizer, eu vou ter ódio de um determinado grupo de indivíduos ali porque eles estão doentes. Então é a mesma coisa de você ter, sei lá, ódio de pessoas com câncer porque é uma doença, tá? Então homossexualidade não é doença. E caso fosse, ainda seria um argumento inválido. Você teria que odiar todos os doentes, né? Usando o mesmo critério. Tá bom, Mike, então beleza. Não faz sentido você odiar homossexuais, beleza. O que a gente faz então para resolver o problema da homofobia? Mesma coisa que a gente faz no caso do racismo. Você pedir para um agressor te dar direitos é um erro lógico. Então, caso você esteja pensando que é a função do Estado criar uma lei para proteger gays, você está errado, porque o Estado ele é intrinsecamente um agressor. Tá? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas esse vídeo já está grande, então não vou me estender nesse ponto. Ó. O que você faz para combater a homofobia? Você luta por uma ética válida, por uma lei válida. Então, ó, o que é a lei válida ao meu ver? Toda iniciação de agressão contra inocentes é errada. Indivíduos devem ser livres desde que não iniciem agressão contra inocente. Então, as relações entre indivíduos devem ser voluntárias. Você não pode impor o seu valor moral num indivíduo. A ética ela tem que ser universalizável, ou seja, aplicável a todos os indivíduos, ela tem que ser atemporal, funcionar em qualquer momento e ela tem que ser objetiva. Então imagina, uma ética que fala que você é livre para fazer qualquer coisa, menos iniciar agressão contra inocentes, indivíduos não agressores. Ela resolve conflitos ali se ela for aplicada.
tá? Então se a lei seguisse isso, né, a gente resolveria a maioria dos conflitos, se não todos, tá? Então assim, você é livre para ter ódio do que você quiser. O que eu estou querendo propor aqui é que você faça uma autoanálise e tente entender o porquê você tem ódio. Talvez você tenha ódio porque você não é questão de inveja, mas você tem ódio porque você morre de vontade de ser viado e você não pode ser, ou não, por causa do contexto ali que você está. Acontece muito disso. Inclusive na psicologia, né, tem um dos links, ele está explicando bonitinho isso daí, que assim, tem um momento ali da infância, da adolescência, que você acaba ficando mais no seu clube do Bolinha, as meninas com o clube da Luluzinha, né, e acaba tendo uma separação normal. E aí chega um momento que às vezes a pessoa começa a descobrir ali a sexualidade dela e ela é reprimida ali pela família. Então o cara, tipo, você cresceu meio que colocando um desejo que você sente ali numa caixinha. E aí a maneira que você tem de lutar contra isso é odiar as pessoas que estão vivendo aquilo que você gostaria de viver. Então se você tem vontade de dar a bunda, vá dar a bunda e vá ser feliz, velho. Não odeie pessoas por causa da sexualidade dela, isso não faz o menor sentido, tá bom? Última parte aqui pra gente terminar o vídeo, sobre ódio. Então quer dizer que se alguém falar que odeia homossexuais, ou se homossexuais falarem que odeiam héteros, isso deve ser crime? Não. Você, viado aí, ó, eu te dou todo o apoio se você quiser falar, eu gostaria que todos os héteros do mundo morressem, fossem exterminados, odeio hétero. Maravilha, é direito seu. O que você não pode é começar a bater em hétero, sendo que o hétero, a não ser que seja para você se defender, né? No caso ali, iniciar agressão contra inocentes é sempre errado. O mesmo vale para o outro lado. Então assim, se você quiser agir de maneira trouxa, você odeia o viado, gostaria que todos os viados do mundo morressem, desaparecessem, é o seu direito. Eu te acho trouxa, mas é o seu direito. O que você não pode é iniciar agressão contra inocente. Palavras por si só não. Talvez você só odeie homossexuais porque você tenha sido doutrinado dessa maneira. Então, se você estiver vivendo no automático, reproduzindo esse ódio no automático, você está sendo trouxa. Conclusão do vídeo de hoje: homofobia é trouxice. Discorda? Deixa o seu argumento aí nos comentários e a gente vai continuar esse debate. Valeu! Gostou do vídeo? Entra aqui na descrição, você tem o link do PayPal, Patreon e Apoia-se. Eu preciso da sua ajuda, velho. Se eu depender do YouTube, eu tô fudido, mano. Então, ó, comenta aí no vídeo o que você achou, ativa o sininho para receber a notificação. A gente tem uma página no Facebook também, pode me mandar mensagem ali. Tem a minha página pessoal também, pode me mandar mensagem. Às vezes eu demoro para responder, mas enfim, manda lá, velho. E curta o canal do Trouxa, apoia o canal do Trouxa. Semana que vem tem vídeo, hein? Falou!